Olá, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Sim. Certo, deixa eu aumentar aqui o meu volume, que o meu é que está baixo. Então, novamente, boa noite. Meu nome é Miriam Trombeta. Eu sou a atual diretora de práticas profissionais e do trabalho de enfermagem na Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço com tantos colegas, ainda mais nesse mês que é emblemático para nós, né? Um mês onde a gente sempre tem muitas comemorações, mas também precisamos, mais do que em outros tempos, de reflexão nesse mês, né? Desculpem, ó, apareceu uma mensagem aqui. A gente tem que ter uma reflexão nesse momento sobre o nosso papel dentro da profissão, a nossa aproximação com as entidades que nos representam, nossa participação, por exemplo, na votação do PL 2564, sobre o nosso piso de jornada de trabalho, acompanhamento nas mudanças das diretrizes curriculares nacionais que estão acontecendo agora, e também sobre o nosso aperfeiçoamento, para cada vez mais a gente entregar para a sociedade o melhor cuidado possível de enfermagem. E, nesse momento, antes de darmos a abertura do tema do evento, nós gostaríamos de exibir uma breve homenagem da ABEM-RS aos queridos colegas que trabalham bravamente, oferecendo o seu melhor e, muitas vezes, oferecendo a própria vida. Podemos rodar, por favor? Ficou muito bonito, é um vídeo breve, mas eloquente, para ser uma pequena homenagem aos colegas que tanto se dedicaram e aos que tanto se dedicam agora. Bom, grande parte dessa dedicação vem da busca por conhecimento, né? E isso é o que a gente pretende fazer aqui agora, nessa live sobre o ambiente da prática profissional, relações interprofissionais. Temos aqui um time abrilhantando a nossa mesa para conversar sobre esse tema. Diante desse quadro de tensão, como é que o grupo faz para ter um trabalho em equipe, em conjunto? Acadêmicos de todas as áreas, enfermeiros, supervisores dos serviços, técnicos de enfermagem, estudantes e também dos cursos técnicos, preceptores, todos, é uma infinidade de gente. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse ambiente de trabalho no contexto de crise da pandemia do Covid-19? Como é que não vira tudo uma torre de Babel, não é? Então, como é que a gente pode fazer uma boa prática, uma boa troca de informações, um trabalho que fique harmônico com toda essa gente e nesse contexto de crise? A prática colaborativa que inicia no ensino para chegar no trabalho em equipe, ela é real? Essa prática colaborativa está acontecendo? A gente está conseguindo desenvolver isso? Essas são questões que a gente tem a oportunidade agora de conversar com os nossos convidados. Eu só gostaria primeiro de lembrar que o tempo de fala dos convidados será de aproximadamente 15 minutos, para sobrar um tempinho no final para a gente poder conversar um pouquinho mais, algumas perguntas, e aí nós vamos estar encerrando às 20 horas e 30 minutos, certo? Então, eu chamo primeiramente a enfermeira Sabrina Puntel, do Hospital Mãe de Deus, para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. A Sabrina, só deixa eu voltar aqui uma partezinha que eu esqueci de falar da Sabrina, ela é enfermeira e é supervisora assistencial nas unidades de internação do Hospital Mãe de Deus. Sabrina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite Miriam. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito honrada. É um tema de extrema relevância. Enfrentamento da pandemia não está sendo algo fácil, e as relações interprofissionais têm um papel de extrema importância, e eu vou contar um pouquinho, então, da minha experiência. Eu gostaria de começar falando que as relações interprofissionais, diferente do que às vezes a gente pensa, ela se baseia na resolução de problemas de forma eficaz
e de forma que traga, que potencialize a qualidade no atendimento ao paciente. E na qual os profissionais eles entendem qual é o seu papel e colaboram para prover um melhor atendimento e um atendimento de qualidade e segurança. Então, esse acho que é o ponto número 1, assim, que eu gostaria de colocar, que tem essa relevância tão importante, porque o profissional saber o seu papel, saber o papel do outro e conseguirem colaborar com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, pensando sempre na qualidade e na segurança do paciente. E como que está acontecendo em meio à pandemia, né? São várias questões que a gente pode trazer aqui para falar sobre isso. Eu trouxe também um pouquinho mais de contexto, que já em 1998 a OMS já trouxe isso, colocando para as instituições de educação a importância da prática colaborativa e do quanto isso já deveria estar dentro das instituições de ensino, para que os profissionais aprendessem realmente a trabalhar em equipe e a trabalhar de forma colaborativa. E para que isso aconteça de forma real, alguns pontos são muito importantes. E um deles é a comunicação eficaz. A comunicação eficaz, ela é a chave para que esses profissionais se entendam, compreendam e tenham o mesmo foco e o mesmo objetivo. Outra questão importante é que os profissionais realmente se sintam pertencentes e envolvidos na tomada de decisão. Isso faz com que também as pessoas colaborem de uma forma mais objetiva. Fora isso, todos os profissionais têm que estar focados na resolutividade dos problemas. Então, esses relacionamentos interprofissionais, eles têm essa grande importância, né? Na nossa experiência no enfrentamento à Covid-19 no Hospital Mãe de Deus, não foi muito difícil, e não é utopia, tá? Mas é porque a gente já trabalha fortemente o trabalho interprofissional, já há muitos anos. Então, quando a pandemia começou, e ela começou de uma forma, a gente já começou a se organizar antecipadamente, graças a toda uma equipe que nós temos por trás, de qualidade, segurança, já foi antecipando alguns eventos, a gente já começou a fortalecer ainda mais a importância do trabalho interprofissional. E aí eu fiquei refletindo que isso não foi difícil, porque isso já é muito forte dentro do Hospital Mãe de Deus. Os profissionais, eles têm cada um papel muito importante, e eu acho que outra questão que acaba refletindo muito, que acaba com que eles sintam isso, é que eles realmente têm um papel e todos os profissionais sabem o papel um do outro. Então, eles sabem a importância da nutricionista, do fisioterapeuta, e a gente já não sabe mais trabalhar a não ser dessa forma. Então, quando a pandemia começou e nós tivemos que nos organizar rapidamente para enfrentar ela de uma forma que mantivesse a qualidade e a segurança para os nossos pacientes, a gente já mobilizou toda a equipe. Não foi a enfermagem vai decidir como que vai atender os pacientes e qual a unidade que vai ser a unidade que vai receber esses pacientes e como que vai ser a logística. Não foi assim. Foi a equipe composta por diversos profissionais, pelas lideranças e também pelos profissionais que estão na assistência, vão tomar essa decisão de forma conjunta. Então, isso fez muita diferença no nosso enfrentamento, porque tudo foi pensado para o melhor para o paciente, com as melhores práticas, com as melhores evidências e levando muito em consideração o conhecimento de cada profissional. Então, quando a gente começou a revisar, a pensar nos protocolos, na nossa logística de atendimento, os profissionais todos foram envolvidos. Então, acho que o primeiro ponto é cultura organizacional. A gente tem isso muito forte dentro da instituição. Nós não sabemos trabalhar sem ser com as diversas equipes. Outro ponto é que também no nosso jeito de ser Mãe de Deus, o trabalho em equipe é algo que é forte.
Então, além de eu saber trabalhar com os outros profissionais, eu saber o porquê e a importância disso. Então, também faz parte da nossa cultura organizacional, e isso já vinha antes da pandemia. O que a gente notou que nas unidades, nas unidades que receberam os pacientes com Covid-19, isso ficou muito forte. Esse elo entre a equipe interprofissional se fortaleceu. E essas unidades hoje são as que têm os melhores resultados. A gente mede resultados de qualidade, de segurança, de eficiência, de produtividade, e essas equipes têm apresentado os melhores resultados. E a gente tem conversado muito entre equipes, porque né, o Covid nos aproximou tanto. Foi muito necessário a gente se aproximar mais ainda do que a gente já fazia. Então, a fisioterapia tomou um papel muito importante dentro dos nossos atendimentos, a nutrição também, a equipe da higienização, a equipe que entrega o alimento teve que ser capacitada e teve que entrar junto nesse time. Então, eles realmente formaram um elo de time. E a gente ainda também, se pergunta muito assim, por que lá tá tão forte, né? E a gente entende que é a necessidade, que realmente é uma doença muito complicada, que exige dos profissionais uma atenção gigante, então fez com que essas equipes se unissem ainda mais. Algo que já era muito presente na nossa instituição se tornou mais forte. Então, até trouxe alguns exemplos para falar sobre isso. Nós estabelecemos comitê de crise várias vezes ao dia no início e nos momentos em que a pandemia, agora em março novamente, em que a pandemia estava no auge, esses comitês foram de extrema importância, então comitês decisórios, e nesses comitês tinha a presença dos diversos profissionais, profissionais da área administrativa, da hospitalidade, da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, médicos. Então, é um comitê formado por uma equipe interprofissional para decidir aqueles dias como que nós vamos fazer, quais são as nossas prioridades, o que nós temos que resolver primeiro. Então, pensando em resolutividade de problemas, em foco no paciente, como tem que ser a equipe interprofissional. Outra forma que a gente trabalha são com os rounds. A gente chama de round multiprofissional, mas olhando mais sobre o tema hoje, na verdade é um round interprofissional, porque ele é muito focado na resolução do problema do paciente, na eficácia do seu atendimento. Então, esses rounds nessas unidades, eles acontecem todos os dias, no mesmo horário, com toda a equipe presente. Dificilmente falta alguém, então tem o farmacêutico, tem a psicóloga, tem a enfermeira da qualidade de segurança participa desse round, o médico participa, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e o foco sempre é o que esse paciente precisa hoje. Qual é o seu plano diário? Qual é a previsão de alta? O que falta para ele ter alta? Então, de repente, é mais reabilitação, é mais fisioterapia, ele tem questões nutricionais para ajustar, ele tem várias questões ainda para ajustar. Então, tudo isso é visto de forma interprofissional. Então, são algumas das formas como a gente trabalha lá no Hospital Mãe de Deus, a relação interprofissional. Costuma ser uma relação muito tranquila, de muito respeito, e de realmente entender a importância do outro profissional. Só que isso não foi trabalhado só na pandemia, isso é trabalhado já há muitos anos lá dentro. Quando eu comecei como enfermeira lá, foi uma das primeiras coisas que me encantou, foi ver esse modelo de assistência, um modelo focado no cuidado do paciente e no qual todos os profissionais têm extrema importância. E como eu falei antes, não só a equipe que presta assistência direta, mas as áreas de apoio também estão envolvidas. Então, nós envolvemos muito a hospitalidade para pensar na forma como esses pacientes iam receber visitas, quem iria receber, quem não iria, junto também, óbvio, com a qualidade de segurança, para ter todos os protocolos cumpridos.
se o pessoal da nutrição iria entrar no quarto, ou a enfermagem que iria entregar o alimento, como que isso ia acontecer. Então, tudo foi pensado em equipe, porque precisava que todas as equipes estivessem envolvidas. A partir do momento que a gente decide, por exemplo, que a nutrição vai entrar dentro do quarto num paciente COVID, a gente tem que capacitar esses profissionais. E aí, a capacitação, ela envolve o profissional da enfermagem, envolve o profissional da própria nutrição, o profissional da qualidade e segurança. Então, realmente se fez muito necessário a presença de todos os profissionais. Quando a gente vai pensar em se esse paciente vai ter acompanhante ou não, a gente precisa envolver a qualidade e segurança, a hospitalidade, a gente tem um time de fluxo de pacientes, que é composto por enfermeiros, mas também por médicos, tem assistente social, que é muito presente, então toda a equipe teve que ser envolvida cada vez mais. Ela já era muito participativa e agora ficou muito mais evidente a sua presença. Então, eu realmente olhando e estudando sobre o tema, eu vi que a gente pratica uma relação interprofissional de uma forma muito boa. Óbvio que não perfeita, a gente também comete falhas e também passamos por diversos problemas durante a pandemia. Não foi fácil para nenhuma instituição, mas por termos essa relação foi mais fácil e foi de uma forma na qual a gente conseguiu manter a qualidade e a segurança para o nosso paciente. E aí, pensando no papel do enfermeiro, né, nós estamos também na Semana da Enfermagem, o enfermeiro, ele é um elo muito grande entre as equipes interprofissionais. O enfermeiro, já na sua formação, ele tem isso muito forte, né, de ser o dono daquele lugar, mas no bom sentido, de se sentir muito pertencente àquela unidade, àquele setor, e por isso ele, de forma muito fácil, faz esses elos e transita entre essas equipes, né, e muitas vezes une essas equipes pelo mesmo propósito. Então, a gente trabalha muito isso também com os nossos enfermeiros. Nossos enfermeiros são os que conduzem o round, né? Eles são quem tomam a frente do round, toda a equipe, óbvio, entra junto, mas eles tomam a frente. Se por algum motivo hoje o médico não puder participar, vai ter round igual, porque o enfermeiro vai tocar o round. E da mesma forma, vai ser pensado em tudo que aquele paciente precisa, mesmo o médico naquele momento não estando presente. Então, o enfermeiro é um elo muito grande, tem um papel muito importante que talvez nem todos tenham a noção disso, e a gente começa a entender isso quando a gente vê o resultado lá na ponta do nosso paciente, do que a gente fez e do que a gente conduziu, né? Então, quando a gente consegue conduzir bem essas equipes, a equipe interprofissional, o paciente se beneficia muito, porque ele vai ter diversos ganhos, principalmente porque se todos estão participando, essa comunicação vai ser mais efetiva, porque todos vão estar naquele momento reunidos, discutindo aquele caso, pensando em estratégias e todos envolvidos na tomada de decisão, que é um dos focos do relacionamento interprofissional, que todos os profissionais estejam envolvidos na tomada de decisão e se sintam importantes. E o técnico de enfermagem também, ele é muito importante, ele sabe esse papel, e muitas vezes também toma a frente do round. Se o enfermeiro tem algum procedimento, alguma coisa muito importante, ele também toma a frente e tem essa autonomia para tomar a frente. Então, isso falando mais no round, mas pensando no hospital como um todo, as relações interprofissionais, elas fazem e fizeram, e estão fazendo ainda durante a pandemia, muita diferença, porque a gente precisa muito um dos outros para tomar as decisões de forma mais segura. Nós tivemos momentos em que nós tivemos que alocar recursos da melhor forma, nós tivemos que priorizar alguns recursos para os pacientes mais críticos, e isso eu não fiz sozinha, Sabrina, enfermeira supervisora lá da unidade, eu fiz junto com a equipe médica, eu fiz junto com a equipe das outras áreas, da CTI, com a nutricionista, quando a gente começou a pensar em bombas de dieta, eu fiz junto com toda a equipe. Eu fiz junto com a equipe da manutenção também, para a gente pensar nos recursos de
tecnológicos que a gente precisava para aqueles pacientes e como que nós iríamos disponibilizá-los da melhor forma. Então, o relacionamento interprofissional, ele vai da ponta a ponta do hospital, né? E nós encontramos algumas formas lá de manter essa comunicação eficaz com todos esses profissionais, porque não é fácil num hospital grande, que tem muitos profissionais, nós conseguirmos manter essa comunicação. Mas nós temos algumas ferramentas dentro do hospital que nós utilizamos e que nos ajudam, como o Workplace, nós temos grupos no Workplace. O Workplace ele é uma rede social profissional, então o Hospital Mãe de Deus tem o Workplace, e somente os profissionais do Mãe de Deus têm acesso à sua página, temos os chats, e ali nós criamos grupos de comunicação. Então, voltamos a falar sobre a comunicação efetiva para que todos os profissionais estejam envolvidos naquela tomada de decisão e se sintam pertencentes. Acho que esse é o principal, é o que mais acontece lá. Eu me sinto pertencente, eu sinto a minha importância e eu sei a importância do outro. Então, eu sei que eu vou precisar do fisioterapeuta muito na área COVID, eu sei que eu vou precisar muito da manutenção para definir recursos, eu sei que eu vou precisar muito da nutricionista, porque esse paciente precisa de um aporte proteico maior. Então, nós temos isso muito forte, trabalhamos isso muito forte. Não é fácil, mas nós não deixamos isso esmorecer. Assim, a gente segue muito firme nesse propósito. Então, acho que isso como eu falei no início, da nossa cultura organizacional, e todos os profissionais que entram na instituição já entram nessa batida, assim, de relacionamento interprofissional é extremamente importante. E manter bons relacionamentos, então, nem se fala. Mais e o enfermeiro é o elo, né? Certo, Sabrina, obrigada pelo teu relato. É muito interessante a gente saber como que funcionam essas questões nas diferentes instituições que a gente tem, né, próximas a nós. Tu falou no final uma coisa que eu ia retomar, né, que é a cultura organizacional voltada já para isso, com certeza facilita muito, né? Mas a gente tem inúmeras realidades, né? Gostaria de conhecer a visão da enfermeira Fabiana Cunha. A enfermeira Fabiana, ela é enfermeira assistencial do São Lucas da PUC, pós-graduada em terapia intensiva e psicologia positiva. Conta para nós, Fabiana. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Todos ouvindo? Ok. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Achei fenomenal a gente estar discutindo as questões interpessoais, né? Dentro da nossa profissão de enfermagem. A gente percebe assim que a vida é muito líquida, né, fluida, e as nossas relações são às vezes superficiais, né, no nosso dia a dia. A pandemia trouxe para a gente um novo recurso e um novo olhar sobre o nosso paciente, mas principalmente um novo olhar para os nossos colegas. A instituição onde eu trabalho, eu vi ali a Sabina falando muito sobre rounds, sobre uma série de outras situações onde a gente busca uma qualidade assistencial muito grande. Eu venho de uma cultura organizacional que talvez esteja engatinhando ainda nesse processo, né, de interação interprofissional mesmo. O Hospital São Lucas é um hospital, basicamente, na sua história, evoluindo para uma questão mais médica, e hoje a gente vem mudando isso muito, né? Os enfermeiros que estão ali, estão envolvidos nesse processo, estão buscando as suas janelas, e isso é muito positivo, mas a gente teve esse olhar também para o nosso profissional interno. Então, a pandemia trouxe novos processos, uma movimentação interna muito grande, novos fluxos, vários treinamentos, vários protocolos novos. A gente teve também pessoas, contratações emergenciais para dentro dos hospitais SUS, né? Hospitais convênio também tiveram isso. Mas esse profissional que vem hoje para a gente, ele tem que estar inserido nesse processo.
e muitas vezes ele não está. E a gente precisa buscar ele e fazer com que ele desenvolva o nosso processo e entre na nossa cultura, ou melhor, na nossa nova cultura, né? Que eu acho que o São Lucas está buscando um novo posicionamento até no mercado nosso, né? E isso está ligado aos nossos enfermeiros, a nossa competência como enfermagem dentro da instituição hoje. E nós cuidamos do nosso profissional. A gente teve 2 iniciativas que estavam engatinhando, né? E isso é um pesar que eu tenho, porque elas estavam só no papel. E hoje elas estão vigentes, estão palpitantes dentro da instituição, que é o programa Conta Comigo e uma área de convivência. O Conta Comigo faz do nosso profissional, ele liga, né, por uma questão um telefone, um ramal, onde tem um psicólogo ali. E esse psicólogo vai te ouvir, vai te acolher. E isso é muito interessante, né, do ponto de vista interpessoal. E a valorização desse profissional e o acolhimento desse profissional que está chegando e aquele que já está na linha de frente ali, vivenciando todo esse movimento. O acolhimento dos gestores também foi uma coisa que veio num crescente. Essas relações que nós tínhamos mais profissionais e mais superficiais com gestores, elas nos aproximaram. O Covid trouxe para a gente um movimento institucional muito grande e muito positivo. E ele vai permanecer, né? E a gente vai conseguir ainda olhar para trás e vivenciar tudo aquilo que a gente já vivenciou, mas ainda produzindo coisas para o futuro. O paciente do Covid é um paciente muito grave, um paciente que mobiliza muitas equipes, é um paciente que demanda muito, é um paciente que precisa da nutrição, precisa do fisioterapeuta, precisa de todas essas áreas em comum acordo. E sim, assim como lá no Mãe de Deus, que a Sabrina colocou muito bem, a gente discute isso diariamente. O que eu preciso para esse paciente ir para casa? O que eu estou necessitando para que ele volte para o seio familiar? E principalmente um recado muito importante que a gente está trabalhando isso com o pessoal da psicologia do hospital, é assim, quem é que eu estou inserindo de novo na sociedade? E isso é uma coisa que a Covid vai deixar para a gente, né? Esse paciente SUS, ele precisa muito, mas muito, de acompanhamento posterior à sua desinternação. Quando ele sai do hospital, ele precisa ter alguém para se referir. E aí a gente tem vários programas do SUS, né? Um deles é o Melhor em Casa, que muita gente não conhece, mas que tem uma equipe que vai ser responsável por esse paciente. Esse paciente, ele não termina quando ele tem a alta, né? E isso é muito importante a gente saber como sociedade. E isso também parte da nossa relação interpessoal, né? O quanto eu consigo entender que esse paciente não será o mesmo, né, quando eu devolvo ele para a família. Os líderes na instituição onde eu trabalho hoje, e já trabalhei em outras instituições, eles foram fundamentais no nosso processo, no desenvolvimento das nossas questões de motivação, né, para trabalhar com uma doença que a gente desconhecia completamente. A gente não tinha nada. Eu trabalhei na H1N1, na terapia intensiva, e a gente tinha um perfil de paciente que iria complicar, que ia ser uma demanda maior. Hoje a gente não tem esse perfil. Então, isso trabalhar sobre esse momento mais indefinido, né, do que o nosso paciente precisa sim de uma relação interpessoal e principalmente uma coisa que a Sabrina colocou muito bem, uma comunicação eficaz. Será que eu estou conseguindo entender onde é que eu quero chegar com o meu paciente, com o meu cliente? Será que o profissional que está ali comigo, o médico, o
fisioterapeuta, ele está entendendo onde é que eu quero chegar com aquele cliente, qual é a limitação dele, o que a gente vai trabalhar diariamente para que ele possa ir para casa com o menor dano possível, porque o dano existe e ele é real e a gente percebe, né? Só que a gente precisa dar uma segurança para essa família para devolver essa pessoa para eles. Isso é muito importante. Mas a gente percebe que a nossa liderança, ela, no momento em que ela consegue nos capacitar a nível emocional, em contrapartida a gente tem uma dedicação e um comprometimento. Isso a gente vê claramente nos funcionários que estão chegando com a gente. Que eles estão chegando, né, para trabalhar na área Covid, que a gente desconhece, e eles chegam com muita vontade de fazer história. Isso Fabiana, é fundamental. desculpa, aumenta um pouquinho mais que o volume para a gente ver o que você está falando bem. Desculpe, perdão. Vê se melhorou. Acho que sim. Você estava falando dos que chegam, os novos, né? Exatamente. Os funcionários que chegam e são novatos, e sejam eles enfermeiros ou técnicos de enfermagem, ou mesmo de outras áreas afim, nutricionistas, enfim, que a gente teve que aumentar muito o nosso plantel para atender esses pacientes, né, de uma maneira mais concreta. A gente precisou aumentar as nossas equipes, que eram mais estáveis naquele momento anterior à pandemia. E eles vêm e eles são muito profissionais flexíveis. Isso eu acho que é uma grande diferença do profissional que a gente já tinha no hospital. Eles estão mais flexíveis, eles não se sentem temerosos de ir para uma unidade de terapia intensiva sem ter aquele conhecimento básico. O que eles querem é participar desse momento. E isso é algo que as lideranças querem muito valorizar, porque esse é o profissional que vai fazer diferença lá no fundo. Fabiana, fala mais perto um pouquinho, porque acho que está dando um pouco de eco por tu estar longe. Perfeito. Aí, agora acho que vai ficar bom. Ótimo. E a gente tem visto assim que os profissionais vêm às vezes com algumas dificuldades, mas que basicamente a resiliência melhorou, amor? Melhorou, Miriam? Okay. Eu vou esperar os feedbacks aqui, se alguém mais falar alguma coisa eu te aviso, mas eu acho que tá ok. Tá ok, tá bom, obrigada. As lideranças também se reposicionaram na pandemia, né? A gente conseguiu crescer dentro desse processo, que é um processo difícil, doloroso, mas além de a gente estudar e se debruçar sobre isso, a gente também conseguiu crescer como pessoa e fazer diferença na qualidade assistencial da cabeceira do leito. E isso a gente vê diariamente, não só com a alta dos nossos pacientes, mas principalmente com os retornos positivos que a gente recebe. E o retorno positivo, ele muitas vezes não é um muito obrigado na saída do hospital, mas é a diferença que a gente tem diante das adversidades. A gente vê também profissionais muito resilientes, né? Diante desse recurso pessoal que a gente tem agora, isso amortece um pouquinho as nossas demandas. Isso faz com que a gente consiga ter um diferencial. Então, o líder deve estar atento a essas características desses profissionais para que a gente possa conseguir captar o melhor de cada um. E isso é uma coisa antiga, mas que funciona muito bem. Mas para isso a gente tem que estar atento. A gente precisa saber com quem a gente está trabalhando, e eu acho que isso a Sabrina falou muito bem, onde ela falou que ela já tinha uma cultura organizacional para isso, e a gente ainda não tinha isso no São Lucas muito fortemente. E a gente está construindo isso junto com a pandemia e junto com todo mundo. A gente está crescendo e estamos evoluindo muito bem. E dá uma satisfação enorme participar disso tudo, muito grande.
né? A gente fica feliz pelas nossas vitórias, mas a gente fica também muito feliz o nosso desenvolvimento em relação à pandemia. O quanto a gente já conseguiu enxergar desse paciente. Os handles são reuniões curtas, pequenas, diárias, assim como a Sabrina também comentou. Lá a gente faz diariamente, com a participação de todos. E sim, muitas vezes a equipe médica, infelizmente, não está presente. Mas, quando eles estão, a gente consegue muito progredir. E sem eles também a gente consegue progredir muito. Então, é muito importante aonde a gente quer chegar com esse paciente. Essa discussão é muito profunda, muito boa. Eu vejo, assim, também que a comunicação, ela foi muito prejudicada por uma questão bem simples, que a Sabrina não chegou a comentar aqui, que é o próprio uso da máscara, né? O quanto é complicado a gente se comunicar bem com uma máscara, com um face shield na frente, né? É muito difícil essa comunicação. E o quanto será que a pessoa que está me ouvindo entendeu o que eu falei? Né? Muitas vezes as pessoas não conseguem nem entender o que a gente está comunicando, que dirá entender onde é que a gente quer chegar. Então, isso também foi um aprendizado diário. E a gente vem trabalhando isso com as equipes e trabalhando isso nesse contexto interpessoal muito, muito fortemente no São Lucas. Para que a gente tenha um objetivo, a gente precisa se comunicar bem. E comunicação é uma coisa também bem antiga, né? Que a gente vinha falando há muitos anos, e a gente percebe que essa prática de a gente se comunicar e se comunicar bem é uma coisa que é diária. A gente precisa treinar isso, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que a gente quer e onde a gente quer chegar com o nosso cliente. E isso é muito complicado, muito difícil no diário, mas a gente está vencendo isso. E vencendo muito bem. Percebo também que essa proximidade das nossas chefias fez com que a gente tivesse uma capacidade, desenvolvesse uma capacidade de inteligência emocional maior, junto com elas. Então, houve um crescimento da equipe, houve um amadurecimento das equipes que chegaram para nós, funcionários novos, como eu te disse, muitos deles inexperientes, e isso aconteceu no HCPA, aconteceu no Conceição, funcionários que estão num contrato de trabalho, que é muitas vezes uma coisa que talvez seja um motivo para a gente conversar num outro momento, até numa outra live, né? Onde a gente possa conversar um pouquinho o que muda dessa nossa relação interpessoal quando eu tenho um contrato de trabalho que ele tem uma limitação, né? Uma limitação de 6 meses, por exemplo. E aí, como é que eu consigo me inserir nessa organização e consigo chegar no ponto onde eu preciso chegar? E como é que vai ser a minha acolhida em relação a isso? E como é que eu vou conseguir desenvolver o meu trabalho para que isso ocorra da melhor maneira? Então, assim, é um assunto muito interessante, palpitante, né, para todos nós, mas percebo, assim, que a nossa socialização, né, o fortalecimento do nosso capital humano, né, mesmo sendo funcionários, como eu te disse, novatos, chegando nesse movimento de intensidade do Covid, a gente conseguiu fazer com que eles crescessem também. E eu me sinto muito confortável em dizer que hoje o São Lucas não é mais o mesmo. O São Lucas cresceu muito. E a gente faz parte disso e a gente faz parte dessa história. Eu fico muito feliz, né, de estar nessa instituição. Já estive em outras instituições também. E também tive grandes movimentos, grandes acontecimentos que me trouxeram até este momento. Né? Como eu disse, eu já participei de outra pandemia, né? Onde a gente tinha um terreno menos irregular do que a gente tem hoje. Né? Nossa pandemia é uma pandemia muito diferente da anterior e a gente conseguiu crescer, evoluir em relação a isso.
né? Cientificamente, nunca se leu tanto sobre Covid, nunca se escreveu tanto sobre isso, e nós podemos nos debruçar, né, sobre os estudos, sobre aquilo que a gente estava sentindo, sobre aquilo que a gente estava vivenciando no trabalho, trabalhando. Então, isso faz uma diferença para nós muito grande. A gente não conhecia a doença. Sim, Sabrina, realmente é um momento ímpar. Eu vou ter que te interromper para a gente conseguir dar seguimento, porque, na verdade, é muito assunto, é muita coisa que a gente tem para falar sobre esse tema, né? Exato. Tu trouxe para a gente aqui que eu até anotei que entender o que o paciente precisa adequadamente, né, exige um bom relacionamento interprofissional. E aí depois tu falou da questão da máscara, né, e a questão da limitação de tempo dos profissionais que trabalham por contrato. E aí também tem a questão da limitação de tempo dos que estão em estágio, né? Tem pouco tempo para fazer essa integração e ainda por cima tem a máscara, que dificulta mais ainda a comunicação, né? E a gente fica pensando como é que isso se dá, né? Eu acho que o Jonathan Pereira, que está aqui, poderia nos falar um pouquinho sobre isso, Jonathan. O Jonathan é acadêmico de enfermagem da Unicinos. Nos traga, por favor, a tua visão sobre todo esse processo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, eu sou o Jonathan Pereira, como a Miriam falou. Sou acadêmico de enfermagem do 9º semestre na Unicinos. Lá também sou responsável pelo diretório acadêmico e presidente aí da LAUEST, a primeira liga acadêmica de estomaterapia do Rio Grande do Sul. Acho que eu não podia começar essa minha fala sem parabenizar também a ABEM por esse evento, esse grande evento e organizado evento, né, que está acontecendo durante todo esse mês. Parabenizar também os colegas pelo nosso mês, né, o mês da enfermagem. Somos 2.482.000 profissionais de enfermagem no Brasil, e muitas vezes a gente não se dá conta ou não sabe desse número, né, que somos grande, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E também aproveitar, já que a nossa categoria ela é representada pelo menos por 85% de mulheres, né, próximo domingo, Dia das Mães, então já deixar um grande abraço aí a todas as mães aí que também estão na linha de frente, não por ser mãe que deixaram, né, de trabalhar, pelo contrário, ainda nos representam, né, sendo unidade Covid ou não. Então, também pensei em contextualizar um pouquinho essa questão do interprofissional, né. Então, a proposta, na verdade, de trabalho em equipe, né, ela surge de um movimento da medicina preventiva em um movimento relativamente recente, né, ali pela década de 60, mais ou menos, que foi aonde passou a ser redefinido o papel do médico dentro da equipe, né, passou a descentralizar o papel do médico dentro dessa equipe. Então, pela primeira vez foi incorporado dentro da proposta curricular da medicina, do ensino, da graduação, a ideia de trabalho em equipe. Por isso que muitas vezes nós pegamos aqueles médicos com formação um pouco mais antiga, eles não entendem muito bem o papel do interprofissional, né? Então, desde então, esse tema ele é enfatizado principalmente nos períodos, né, de reforma de política de saúde, por exemplo, na Declaração de Alma-Ata, nos relatórios da Organização Mundial da Saúde, né, e no nosso Sistema Único de Saúde, né, no nosso SUS, principalmente lá por meio das estratégias de saúde da família, né, das equipes de saúde da família. O aumento da expectativa de vida e das doenças crônicas aí na população em geral, elas também requerem que os profissionais eles cada vez sejam mais preparados, né, para abordar as múltiplas dimensões das necessidades de saúde dos usuários, e isso também ele ocorre mediante a colaboração interprofissional. E sempre que eu vou falar sobre alguma coisa assim, eu busco primeiro entender qual que é a origem dessa palavra, né? Então eu fui lá no dicionário e pesquisei interprofissional. O que quer dizer, né? Então a origem da palavra significa que se realiza entre duas ou mais profissões ou profissionais, em que participam indivíduos das diferentes profissões. Então, como a Sabrina bem trouxe ali, por exemplo, nos rounds, hoje o round que ocorre lá na instituição que ela trabalha, ele chama multiprofissional, né? Mas talvez realmente, Sabrina, não é o mais adequado, porque multiprofissional, ele quer dizer que são vários profissionais, e que não necessariamente esses profissionais eles estão interagindo entre si ou têm o mesmo objetivo, né? Diferente do interprofissional, eles participam, de fato, daquele objetivo em comum, né?
E nós tivemos a oportunidade de participar desses rounds lá do Mãe de Deus e foi incrível. Então, para que esse trabalho interprofissional, de fato, ele dê certo, é necessário também colocar o trabalho, né, o foco nos pacientes, e não na equipe, né, sempre nos pacientes. Então, assim, nós garantimos que a busca dos objetivos comuns da equipe e nos resultados, né, com qualidade na atenção à saúde de cada indivíduo, de cada paciente, né, de cada usuário lá do serviço. Bom, e aí vários estudos, então, nacionais e internacionais, eles evidenciam a importância desse trabalho interprofissional. Nós sempre ouvimos durante a graduação, desde o primeiro semestre, a importância desse trabalho interprofissional, né? Mas como isso vem sendo construído, né, dentro do curso de graduação? Como eu falei, nós sempre ouvimos falar isso desde o primeiro semestre da graduação, mas muitas vezes nós não compreendemos de fato o que o nosso colega profissional faz, ou quais são de fato, as suas competências, né? E aí eu sempre me perguntei assim, será que nós estamos sendo formados para trabalhar de fato em equipe? Nossa formação como graduação, né? Como trabalhar interprofissionalmente se durante a formação eu não tenho essa oportunidade, ou se eu não tiver essa oportunidade, né? Então, trazendo para a minha prática acadêmica, então, nós compartilhamos no curso de enfermagem ali da Unicinos, nós compartilhamos as aulas teóricas da graduação com outros cursos da Escola de Saúde, pelo menos até o 4º ou 5º semestre, mais ou menos, que é onde cada aluno ele passa a ser direcionado para a sua formação específica, né? Então, a fisioterapia vai focar lá, nutrição, biomedicina, contudo, apesar desse longo período, né, de compartilhamento de disciplinas, muitas vezes não ocorrem os espaços para que se desenvolvam as futuras relações interprofissionais. Nós somos colegas que dividimos a mesma disciplina, mas talvez isso no futuro a gente não consegue ainda perceber, né, que no futuro seremos profissionais e criar essa relação já desde a graduação. E também isso talvez aconteça por causa que é um período ainda de construção de conhecimento, né? Muito teórico ainda. E aí esse movimento dentro da universidade, propriamente dito, ele acontece por parte dos acadêmicos, principalmente na criação ou na participação das ligas acadêmicas, né? Onde, de fato, nós conseguimos discutir casos voltados para cada tema específico, levando em consideração a expertise de cada curso e de cada aluno na participação dessas ligas, né? E já lá nos campos de prática, então, do nosso curso de enfermagem, aí sim nós temos a oportunidade, a grande oportunidade de participar, por exemplo, dos rounds, como eu falei que nós participamos ali no Mãe de Deus, dos rounds que ocorrem, nós participamos também da constituição, por exemplo, do plano terapêutico singular, né, lá na atenção primária à saúde, que é tão importante também para o acompanhamento desse usuário e para o melhor desfecho, né, e da formação de grupos de apoio, entre várias outras coisas que a gente tem a oportunidade, então, de participar, né. E aí, nessas participações durante a graduação, aí sim a gente consegue ver como é que é a relação interprofissional, né, como é que que esses profissionais interagem, então, dentro desse contexto, e a gente com certeza vê que o enfermeiro ele é peça fundamental para que todo esse processo ocorra, né, não só lá dentro do hospital, mas também na atenção primária, em todas as frentes de trabalho, né, onde o enfermeiro está. Então, também um exemplo da prática, nós estamos num campo de prática agora numa atenção primária, e numa atenção básica, né, e nós estamos compartilhando o espaço lá com alunos da medicina, né, e de fato, por um pequeno período, era só um compartilhamento de espaço físico mesmo, ele não era nada além disso. E aí nós instigamos os professores, e eles também, a gente já percebia que eles estavam incomodados só com esse compartilhamento de espaço, né, como todo bom enfermeiro, a gente foi lá e quis movimentar o ambiente, né, e aí nós sugerimos, então, que uma maior interação profissional, né, maior interação entre os alunos da enfermagem e da medicina. E assim foi feito, então, foi atendido nosso pedido, e nós passamos, então, a trabalhar em conjunto, né, enfermagem e medicina, atendendo os pacientes e acolhendo esses usuários lá, e o resultado, não preciso nem dizer, foi fantástico. Nós passamos a entender, de fato, qual é o trabalho deles, como eles trabalham, né, e eles, então, começaram a também nos reconhecer
por toda a nossa competência e, enfim, por nosso trabalho, né? Então, é fundamental que essa interação ela aconteça, né, já durante a formação profissional, ainda durante a graduação, né, para que todos entendam as especificidades de cada área e que as relações elas sejam estabelecidas e fortalecidas desde sempre, desde lá do primeiro dia de aula até o profissional de fato, sempre com muito respeito e reconhecimento pelo colega, né. E então, com foco no usuário, olhares atentos, escuta qualificada, quem sai ganhando, beneficiado sempre é o paciente, mas quem sai ganhando somos nós, né? Eu como acadêmico, futuro enfermeiro, os médicos, os fisioterapeutas e etc. E é isso, gurias. Jonathan, muito, muito interessante a tua participação. A gente sempre fica muito feliz de ter acadêmicos conosco, né? E com certeza tu és um acadêmico que nos dá orgulho. Obrigado. Ansiosa para sermos colegas de profissão. Igualmente. Eu queria perguntar aqui para o Ivo. O Ivo é Ivo da Silva Groff, próxima pessoa convidada nossa a falar. O Ivo, ele é acadêmico de enfermagem também, como o Jonathan, mas ele é acadêmico de enfermagem do Centro Universitário Metodista, o IPA. Porém, ele vem aqui para nos contar mais a experiência dele, tudo, né, como pessoa inteira. Mas a gente procurou-o porque ele é técnico de enfermagem. Ele trabalha no CTI do Hospital Moinhos de Vento. Ivo, por favor, apareça e traga para nós a tua experiência. O Ivo está aí? Olá, boa noite. Dá para me escutar bem? Sim, muito bem. Perfeito. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar participando do evento, né? Então, sou técnico em enfermagem, atuante na profissão, tenho como base de formação a Escola Profissional do Instituto de Cardiologia e hoje estou atuando, então, também como técnico no Centro de Tratamento Intensivo, conjunto, me graduando como enfermeiro no Centro Metodista, IPA, e estou cursando atualmente o 7º semestre. Bom, a questão do interpessoal ela é muito forte, ela se é trabalhado muito ao longo do tempo que tu vai passando de estudo, né, que tu vai convivendo com as outras pessoas, não é uma coisa que tu adquire de um dia para a noite, né? Então, eu já tive essa base muito forte durante minha formação técnica, depois fui me colocando em estágios não curriculares, né, justamente para me desenvolver isso, para mim poder saber qual o modo que eu vou trabalhar em equipe com os meus colegas de profissão, porque isso é muito importante. A gente vê hoje agora com essa questão da pandemia que chegou aí, acho que foi um baque para todo mundo, as instituições tendo que correrem contra o tempo para conseguirem se adequar a receber esses pacientes, pensando que elas tinham e têm que pensar também na saúde do profissional que está ali atuando. Eu sou um dos profissionais que estou na linha de frente aí do Covid, né? Infelizmente, acabei sendo um dos primeiros a me contaminar também com o vírus, né? Graças a Deus não tive nenhuma reação grave, né? Então, assim, bom, eu estou já há mais ou menos 9 meses no Hospital Moinhos de Vento. Quando eu entrei, eu pude perceber uma situação muito relevante na instituição, que desde o primeiro momento que tu pisa na instituição, essa relação da comunicação é muito forte, é muito clara, é muito objetiva, né, para a gente estar falando entre os profissionais ali. E dentro da assistência, né, na assistência do Centro de Tratamento Intensivo, a gente sabe que os pacientes COVID são de gravidade muito alta. E pensando nessa gravidade que eles estão aí demandando, eles demandam muito trabalho para quem está na assistência. Então, a gente precisa saber com quem que a gente está trabalhando, né? A gente precisa conhecer as pessoas, saber das suas capacidades e, acima de tudo, confiar no colega que a gente está trabalhando ali diariamente, né? Porque ele vai estar conosco nos nossos plantões. E se a gente não tem uma comunicação efetiva com nossos colegas de profissão que estão ali com nós, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, nutricionista, médico, até mesmo o pessoal da rouparia, né, da higienização, a assistência
ela acaba sendo ineficaz para o paciente. Porque acaba tendo falha de comunicação, então pode acontecer de ter perdas de comunicação aí nesse meio período. E a gente vê, bom, acontece as rondas multiprofissionais, como foi falado também, diariamente, para a gente ver qual é a os melhores cuidados que a gente vai prestar para o paciente, né, tendo a locomoção de todos os profissionais junto, nutricionista, médico, técnicos de enfermagem. Como o Jonathan falou, acaba que muitos não acabam se comunicando, mas sim prestando atenção no que vai ser decidido para poder estar prestando essa assistência para o paciente, vendo qual vai ser a melhor maneira, né? Mas a gente também percebe, e eu posso dizer que principalmente acontece a relação interprofissional ao longo dos períodos que vai se desenvolvendo o que foi solicitado e dito nesse round multiprofissional, né? Então, a gente vê porque cada caso é um caso diferente. O paciente COVID, ele pode estar muito bem agora, como daqui a 5 minutos ele pode estar muito mal. Então, salva que a gente precisa estar em comunicação contínua. E a gente precisa ter a liberdade de chegar no outro profissional e poder discutir com ele qual vai ser a melhor maneira da gente estar podendo ressaltar, resolver esse caso ali, né? Fugindo um pouco da parte multiprofissional ali que acontece nos rounds multidisciplinares, né? Então, assim, além de tudo, eu posso me engajei um pouco mais na instituição, eu entrei para o grupo de apoio de pneumonias associado à ventilação mecânica, né? Porque os nossos pacientes, eles acabam ficando um tempo maior do que de costume, né, em tubos orotraqueais, em utilização de traqueostomias. Então, a gente está com uma atuação muito forte em cima disso, porque a gente sabe que isso pode acontecer e a gente deve evitar. Então, a gente está fazendo capacitações com os profissionais. A capacitação é de extrema importância, principalmente para quem está entrando na área e ainda talvez não tenha uma vivência, né, na área intensiva, nas demais áreas também, unidade de internação, emergência, porque tudo está demandando um conhecimento específico, um conhecimento muito grande desses profissionais. Então, a gente está trabalhando com esse pessoal, estamos capacitando para evitar que ocorra esses saltos gravíssimos aí de dados que a gente pode receber, né, devido a essa pandemia, esse vírus. Bom, também sou um dos profissionais que acho que com o tempo que eu tenho de instituição, eu fico muito feliz por eu já estar podendo treinar quem está entrando na instituição hoje, né? Então, já treinei pessoas que não tinham experiências na área intensiva, então eu pude captar qual era as suas capacidades, as suas situações que elas precisavam melhorar ali na assistência, justamente por elas não terem essa vivência. Então, a gente precisa estar constantemente, a minha comunicação com a equipe ela tem que ser muito forte aí, né? Bom, pensando nisso, se a gente consegue fazer um globo, isso na verdade é um globo de situações que a gente faz ainda nos dias a dias das instituições, e isso não muda muito de instituição para instituição. Seja Moinhos de Vento, seja Hospital Mãe de Deus, cardiologia, todos temos um propósito, né? E o propósito é melhorar a saúde do paciente. Não tem nada melhor que a gente poder ver esse paciente saindo da instituição, dando um obrigado e podendo reencontrar a família, né? Porque quem está vendo aí diariamente o que está acontecendo, a gente está vendo familiares sendo internados juntos, né? Estamos tendo perdas irrecuperáveis, porque, gente, uma vida ela é muito valiosa, né? A gente vê dados hoje, tantos mortos, tantos óbitos aconteceram pelo Covid-19, né? A gente são dados, mas são pessoas importantes para alguém que estão aí perdendo suas vidas, né? Bom, então, pensando nisso e pensando que a gente está interligado, né, eu deixo um questionamento para todo mundo que está presente, né, todos os profissionais que estão aqui, que são grandes profissionais, tenho certeza. Então, o que vocês aprenderam? Né, o que vocês levam de valorização para a vida de vocês, principalmente após essa chegada da pandemia, né? Qual é a diferença que vocês podem estar fazendo na vida desses pacientes? E junto, vocês conseguem se colocar no lugar do colega de trabalho que está com vocês ali, vocês conseguem se ver na posição dele. Talvez em algum momento você pode estar mais tranquilo,
mas tem que erguer a mão para ajudar, porque o colega pode estar em uma situação mais pesada, né? As escalas estão mais pesadas, não tem como negar isso, não tem como se comparar as escalas que eram antigamente dentro de uma UTI para as escalas que estão agora. Então, tu tem empatia com o colega, sabe? E, acima de tudo, respeito. Tá bem? Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Contigo, Miriam. Certo, Ivo, obrigada pela tua participação. Isso que tu trouxe da gente se colocar no lugar do colega é muito importante para a gente conseguir a comunicação que a Sabrina começou falando, a Fabiana também falou, o Jonathan, não tem como, a comunicação tá no centro de tudo isso, né? E mesmo com máscara, ou com pouco tempo, ou com pouca equipe, a gente tem que se focar em aprimorar essas questões. E também, como tu trouxe, a interprofissionalidade vai além de um único momento, né? A gente falou aqui bastante do round. Eu fiquei maravilhada com o que vocês trouxeram, né, dos rounds. Eu acho que é uma oportunidade imensa para todos os profissionais se integrarem no cuidado e realmente fazerem uma prática colaborativa, né? Mas como tu trouxe, Ivo, vai além de só um único momento de round, né? Passa pela fluidez no relacionamento entre os profissionais das diferentes profissões que estão ali atuando no mesmo ambiente profissional, né? A gente conseguir, em qualquer momento que seja necessário, conversar com um colega da outra área e conseguir construir com ele um plano que a gente consiga desenvolver para atender as necessidades do paciente, né? Eu gostaria de parabenizar muito a todas as falas de vocês. Eu acho que tem várias perguntas aqui que a gente pode fazer. Eu vou dar oportunidade para as outras pessoas falarem. Vocês que estão assistindo aqui conosco, esse é o momento que a gente está abrindo, então, para perguntas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta sobre as falas dos colegas? A enfermeira Gládios, do Hospital do Hospital do HPS, me disse que queria fazer uma pergunta. Não sei se ela está aí. Por favor, vamos ver se a Gladys está presente. Aqui, a Miriam Maciel levantou a mão. Acho que talvez ela queira falar. Eu acho que a Miriam fala primeiro, então. É que eu postei aqui no chat, né? Mas, na verdade, eu estou representando aqui o hospital, né, o HPS, e também estamos com a Patrícia Jorge, que recentemente assumiu a educação permanente do hospital. Então, assim, o que eu queria perguntar para vocês em relação à questão da comunicação eficaz, né, e também a própria questão do relacionamento pessoal. Eu vi na fala da Fabiana, né, também na fala do Mãe de Deus, todos falaram um pouco. Sabrina. Mas o que eu queria perguntar assim, especificamente, né? Primeiro, dar boa noite a todos também, né? E dizer que achei muito legal, gostei muito da fala de todo o pessoal e me chamou muito a atenção os acadêmicos, os técnicos de enfermagem, muito legal. Mas, assim, objetivamente, o que eu queria ver com vocês, né? Que nos interessa especificamente. A questão da comunicação e relacionamento pessoal. Houve algum trabalho específico da instituição, né, para trabalhar, nós estamos colocando os huddles, os rounds, então houve alguma questão específica de instrumentalizar os profissionais para ter uma comunicação mais assertiva, ou mesmo de melhoria de relação pessoal, ou foi como consequência da pandemia que né, viu que melhorou isso, então o que foi pontualmente trabalhado para realmente esses ganhos que vocês fizeram? Em termos de educação permanente, houve ações para isso, foram vendo que são habilidades importantes que a gente viu, mas se teve trabalho específico de trabalhar esses dois aspectos, relação interpessoal e comunicação assertiva. Eu pensei nisso também, acho que a Sabrina tinha colocado, Sabrina, no final da tua fala, sobre alguns instrumentos, né? Acho que deve estar aí. Sim. Lá no Hospital Mãe de Deus, então, no round, nós temos uma estrutura para que ele aconteça. Então, todos os profissionais são capacitados para cumprir aquele, como se fosse um script. Então, o round ele tem uma ordem de acontecimento que permite com que a comunicação seja direcionada e todos os profissionais entendam ela de uma forma mais clara. Esse é um ponto. Outra questão que nós estamos implementando esse ano como melhoria
é uma ferramenta algumas ferramentas de handover, de comunicação entre os profissionais. Então, uma delas é na passagem de plantão entre turnos. Então, nós estamos com uma metodologia estruturada chamada Sign Out, que nós estamos num projeto, já passamos pelo piloto, já estamos num projeto de expansão. Ele funciona muito bem, tem mostrado excelentes resultados na comunicação efetiva, e ele consegue contemplar também o que a gente discutiu no round. Então, uma coisa interligada à outra. E também nós estamos colocando instrumentos de comunicação entre setores. Então, quando eu vou fazer uma transferência de um paciente entre um centro cirúrgico, por exemplo, CTI para a unidade de internação, nós estamos implementando uma ferramenta estruturada para que não se perca informações e que a gente tenha essa comunicação efetiva. Fora isso, pensando daí nas equipes interprofissionais como um todo, nós temos o Workplace, que é uma ferramenta que, se a instituição souber utilizar, ela serve muito como ferramenta de comunicação. Então, ali, muitos profissionais são atingidos com os comunicados, com os grupos no workchat, ao qual a gente discute diversos assuntos, e todos ficam sabendo. Então, nós temos essas ferramentas. Fora isso, treinamentos constantes sobre falhas de comunicação. Nós temos uma cultura forte também de trabalhar os erros, os eventos adversos. Então, nós temos a plataforma Segera, onde os profissionais notificam os erros, inclusive de comunicação, e aí, a partir disso, nós trabalhamos as melhorias. Então, se for identificada alguma falha na comunicação que atingiu o paciente, ou uma quase falha, ou um erro de processo, nós vamos em cima daquele erro, ou daquela quase falha, e trabalhamos ela. Então, é uma outra forma também de trabalhar. Excelente, Sabrina. Obrigada pela resposta. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aos nossos convidados? A Miriam, abre o teu microfone. Teu microfone está desligado. A fala de 2020 continua sendo a de 2021. O teu microfone está fechado. Ai, é sensacional, gente. Então, eu acho tão bacana, assim, é tão estimulante ver essa gurizada, né? Parece uma velha falando, mas enfim, né? E tendo já essa visão tão inteira do que é trabalhar, né? O famoso e antigo trabalhar em equipe, né? Equipes, e tá interligado com todo o grupo aí, né? E só trazer rapidamente para vocês, assim, uma experiência que eu tive neste período aí também de pandemia, né? Um pouco disparado pela pandemia e um pouco não, na instituição que atualmente eu estou trabalhando. Nós temos inúmeras unidades, né? Eu sou do CCG Saúde, e a gente instituiu diariamente, durante o período mais crítico, reuniões no início da manhã, e aí participava todo o grupo, né? Enfermeiro, médico, enfim, né? Físio, administrativo, diretoria, todo mundo lá, cada um com a sua contribuição, né? Um trabalho que a gente acabou se dividindo, cada um com uma responsabilidade, porque era grande a coisa, né? E a instituição de Huddles também, que eu vi que a Gladys falou aí, e o Huddle é uma ferramenta show de bola também para acontecer isso, né? E o importante também, eu acho que uma coisa é tu estar numa unidade e conseguir reunir, né, cada membro de cada profissão aí, né, fazer essa reunião inter, mas a gente não tem essa condição muitas vezes, e o que a gente tem feito muito é manter da mesma forma, né, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Cada um lá na sua unidade, lá na sua área de trabalho ali, mas todos juntos, né, fazendo um huddle diário ali para
para a gente conseguir dar uma revisada rapidamente o que está acontecendo e o que a gente pode melhorar para os pacientes. Mas show de bola ouvir vocês, gente. Muito bom mesmo. Fabiana, tenho boas recordações da PUC. Ó, histórias aí. Obrigada, Aí, Miriam. viva! Eu fiz um choque anafilático lá, gente. E choque mesmo, não foi reaçãozinha. Verdade. E fui muito bem tratada. Tanto que eu estou aqui hoje incomodando o povo ainda. Conseguiu enxergar a comunicação, a interdisciplinaridade no teu tratamento, Miriam? Olha, com certeza, até porque, né, o tratamento agora continua por alguns anos aí, então tem toda uma equipe envolvida cuidando, né, e é bem legal, assim, porque tu chega numa outra unidade, numa outra consulta, eles já sabem do que se trata, né, já sabem como é que está o andamento, o que está acontecendo, bem bacana, show de bola aí. Show de bola. Erika, quer falar? Tá com a mão erguida? Sim. Queria dar uma boa noite para todos, agradecer que vocês tenham concordado em vir, e a expectativa minha era uma, e eu vou sair com uma expectativa bem alta, então as mesas de amanhã que me esperem, né? Sabrina, já conheço a Sabrina, o trabalho dela e a alegria dela trabalhar. A Fabiana eu não conhecia, e os dois também, futuros colegas, não. Eu estou bem encantada, sabe, em ter ouvido o Jonathan e o Ivo. Primeiro eu vou começar por eles, porque, Jonathan, eu tenho quase 50 anos de formada, e isso dá um grande movimento na vida da gente, né, de tu não ter tido essa formação, e não por falta na época, é porque não se falava nisso, né, isso tu só aprende ao longo da vida com as situações, mas agora não, agora se fala. E a interprofissionalidade, eu fiquei encantada de ver vocês falando isso, porque ela é difícil, ela é muito difícil. Então, a minha primeira pergunta é assim, quais são os pontos mais difíceis para vocês, alunos que estão vivendo isso e olhando isso, e para vocês que estão vivenciando isso? Qual é o ponto mais difícil? Porque existe uma dificuldade grande no trabalho interprofissional, né? Por uma cultura nossa de diferenças. Então, eu queria que vocês me dissessem. E dizer que eu tive experiência no Mãe de Deus muito boa, e tive experiência muito ruim no Mãe de Deus, tive experiência muito boa na PUC, tive experiência ruim na PUC, tive experiência boa no Hospital de Clínicas, que é a minha casa. Então, a gente tem isso. E que bom que vocês estão dentro da instituição, sabe? Isso dá uma esperança, porque a gente sabe que as coisas vão melhorar. Então, a minha pergunta era essa, eu queria que vocês respondessem. Bem, então, boa noite. Posso começar, Jonathan? Ou tu queres só? Pode ser? Então tá. Bom, quando a gente fala em relação interprofissional, a gente entende que a gente está lidando com diversos tipos de pessoas, né? Todos nós somos diferentes, todos nós temos algo que a gente acredita, pensamentos diferentes. Então, muitas vezes, pode ser que um pensamento meu seja, para mim, seja bom para o paciente, e o pensamento do colega seja divergente do meu, né? Então, a gente tem que atuar aí de maneira condizente e de maneira respeitosa. A gente tem que saber respeitar o espaço do colega que está conosco aí, principalmente que ele está diariamente com nós. Então, a comunicação ela se torna necessária. Vai ter momentos de tensão, vai ter momentos que a gente vai discordar da situação que está ocorrendo, do pensamento crítico e reflexivo aí com esses pacientes, né? Mas, como falei, se tiver respeito, a gente consegue sentar e a gente consegue conversar, vendo qual é o melhor ponto que a gente pode estar resolvendo essa problemática aí com a situação que está acontecendo no determinado local da instituição e instituições aí de Porto Alegre. Isso aí. Tu sabe que eu percebo que, eu acredito, na verdade,
que ele está mais relacionado aos estigmas de cada profissão. Quando tu centraliza o cuidado, a terapêutica em um profissional apenas, com certeza esse cuidado, esse plano de cuidado, ele não vai ser o melhor. Quando a gente interage num round, por exemplo, onde tem um físio, um nutricionista, um enfermeiro, farmacêutico, para ver se tem alguma compatibilidade ou incompatibilidade de fármaco, né? Então, eu acho que a grande dificuldade é quando a instituição ou os profissionais não entendem a importância dos colegas. E aí sim se criam empecilhos, né? Mas quando tu foca, como eu disse antes, quando a gente foca o plano terapêutico no paciente, não no que eu acho ou no que eu acredito que seja melhor, a história é bem diferente, né? Nós estudamos, nós trabalhamos com foco no indivíduo e não em outros aspectos, né? Eu acho que o que o Ivo e o Jonathan trouxeram se encaixa muito, né? O Ivo coloca que a gente tem problemas quando a gente discorda, que quando a gente está concordando é muito fácil que tudo dê certo, né, pessoal? Olha, para dar problema quando todo mundo está concordando porque alguém não está afim, né? Mas, e quando a gente discorda, né? Quando a gente não acha que o pensamento do outro profissional é o melhor para o paciente, o que a gente faz? E aí fica a pergunta, aonde que a gente aprende a resolver isso? Eu acredito que é na formação, né? Desde o início, quando a gente põe o pé no hospital pela primeira vez, a gente entender como é que devem se solucionar essas questões e outras, né? Que a Erika provavelmente está na cabeça dela ali quando ela perguntou quais eram as dificuldades, né? Essas coisas a gente aprende lá no início. E aí eu gostaria muito de fazer uma pergunta para o Jonathan, eu queria te devolver uma pergunta que tu fez, Jonathan. Tu perguntou o seguinte... Miriam, posso interromper? É que eu fiz a pergunta para os 4. Ah, perdão. Não, tá perdoada. Me empolguei assim, tá bom. Tá bom. Coisa boa, né? Eu posso responder porque eu, além de estar muito tempo no São Lucas, eu acompanho os acadêmicos da Pontifícia. Então, eles vêm para ficar comigo. E isso é uma coisa muito gratificante. Mas eu acho, uma das coisas que o Jonatas falou que eu achei fantástico, assim. Quando eles chegam para mim, é o que eu digo para os meus acadêmicos, quando eles vêm ficar comigo os 3 últimos meses da sua graduação, é que ali é a nossa construção, não só profissional, mas também é uma construção pessoal. A gente constrói pessoas ali. E isso faz diferença quando a gente vê o profissional mais além. E eu tenho uma oportunidade única no São Lucas, que é treinar os acadêmicos que serão os meus colegas, meses seguintes depois. E eu enxergo neles o melhor de mim. E isso é uma coisa incrível. É algo assim que não tem preço. Né? A gente enxergar o melhor do que eu consegui passar dentro de um outro profissional que está chegando. O Jonatas, o Ivo, eles são o futuro. Eu também já me formei há um bom tempo, Érica. A Rosália sabe. E a gente eu já tinha uma experiência anterior também, Ivo. Eu também fui técnica há muito tempo. E a construção minha pessoal, ela vem de tudo isso. Né? A gente não constrói naquele tempinho, a gente vem construindo a nossa profissão. E é fantástico eu entender que aquela reprodução daquilo que eu disse que era o melhor para ser feito, o meu colega hoje está fazendo. E eu acho que é isso que vai transformar a nossa profissão. Vocês são o futuro, com certeza. Né? Não sei se é isso, Érica, que tu queria que a gente dissesse. Vocês dizem o que vocês acham, eu escuto o que eu quiser. Mas é assim que eu sinto. É assim. Falando sobre as dificuldades, Érica, não é um mundo perfeito, né? A gente trabalha muito para tentar fazer algo bom, algo o melhor possível, mas temos muitas dificuldades no dia a dia. Os profissionais são pessoas.
tem dias que eles não estão afim daquilo, de realizar aquela atividade e manter esse nível de engajamento, manter as pessoas entendendo a importância, o propósito, o foco no cuidado, o foco no cliente, não é fácil. Então, sim, nós temos dificuldades, às vezes, de ter profissionais que não se engajaram ainda, ou o que aconteceu bastante na pandemia, muitos profissionais novos, tivemos muitos afastamentos pela COVID, por estar infectado com Covid, e aí uma redução de quadro, e aí ajustes, por exemplo, da unidade de internação, eu empresto para o CTI, eu tive funcionário da unidade Carlos Gomes, da sala de recuperação, me ajudando na unidade de internação, e aí eles não têm ainda, muitas vezes, não é a rotina na sala de recuperação ter aquela atividade que eu tenho na unidade, ou da unidade de internação, a rotina dele no CTI não é a mesma. Então, nós tivemos, sim, dificuldades, e temos ainda, relacionado a quadro de funcionários, a engajamento. Então, não é um mundo perfeito. Nós trabalhamos muito, assim, diariamente. O hospital criou um programa de supervisores assistenciais, no qual eu entrei e outros colegas, muito focado em estar muito próximo das equipes, trabalhando isso, trabalhando o engajamento, a vontade de estar ali, entendendo as suas necessidades, ouvindo os funcionários, principalmente pelo momento que a gente está passando, levando ele para sentar e escutando ele sobre o que ele está passando lá com a família dele, que também está infectada. Então, formas de engajar, estar muito presente, estar ouvindo muito, buscando atender as suas necessidades, estamos trabalhando em diversas melhorias, assim, para atender o funcionário, para que a gente consiga manter esse nível de engajamento, diminua turnover, diminua afastamentos, e a gente consiga manter essa qualidade assistencial. Então, não é fácil, é bem cansativo, e é um trabalho árduo e diário, assim. Realmente, a gente tem que arregaçar as mangas, né, Sabrina? Mas a gente é da enfermagem, a gente não tem problema com isso. Não, estamos prontos. Eu só queria fazer um comentáriozinho bem pequenininho, rapidinho, é que quando a gente estava falando ali da educação, e o Jonathan e o Ivo trouxeram muito bem a questão da formação, a Érica também, e a Fabiana também falou agora sobre a formação dos acadêmicos. Eu não posso deixar de elogiar, estão presentes aqui as minhas professoras da Unicinos, Vânia, Rosália, Tiane, Farias, e na Unicinos isso é muito forte, a questão do relacionamento interprofissional. Eu pude optar nos meus últimos estágios, fiz num local que é um centro de tratamento que tem muito focado no interprofissional, que é o PAS, ele é da Unicinos. Então, desde a formação, isso está lá dentro, sendo implantado no meu coração, na minha vida profissional, no meu entendimento, e isso acaba tornando as coisas mais fáceis quando a gente entra no ambiente hospitalar e se depara com essa realidade. Então, a formação, sim, ela é extremamente importante, né? E eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais trabalhar na formação, esse ponto que é tão importante que é. E é muito na prática, a gente aprende muito na teoria, mas na prática do dia a dia, quando eu tive que sentar com a psicóloga do PAS para discutir um caso, com a nutricionista para dar uma orientação de alta, foi quando eu senti o que é o relacionamento interprofissional. Exatamente, Sabrina. Concordando contigo, eu vou fazer a minha pergunta para o Jonathan, mas não é para ti só, Jonathan. A gente não tem mais tempo para discutir muito, então a minha pergunta é para todos. Vai ficar uma pergunta de reflexão com base no que tu disse, Jonathan. Considerando que a prática colaborativa inicia na formação, a gente já falou, agora a Sabrina acabou de falar isso de novo. A pergunta que tu tinha feito era o seguinte: estamos sendo formados para trabalhar em equipe? E aí eu deixo para vocês a reflexão de que nesse momento a gente está tendo a reformulação das diretrizes curriculares nacionais. A professora Dagmar Kaiser, que está presente aqui, está à frente desse trabalho na ABEM. Quem quiser saber mais, se aproxima da ABEM, que a gente está trabalhando muito nisso. E eu quero agradecer muito aqui as contribuições pelo chat. Eu vi que muita gente falou coisas super legais aqui. Agradecer também a presença de ilustres
ilustres colegas aqui, né? Temos a professora Irde, que é a presidente da BEM, e várias outras pessoas muito marcantes na nossa área. Quero lembrá-los que a live vai ficar disponível no YouTube, né? Então, a gente vai poder ali acessar quais foram os comentários, rever alguns temas, e até talvez fazer conexões posteriores, né, com os convidados, para a gente saber mais, porque eu acho que tem muita pergunta que ficou, eu gostaria de perguntar muita coisa mais, tenho certeza que a gente poderia conversar longamente aqui. Então, assim, eu estou ouvindo mais um comentário no chat, né, minha enfermeira preferida, tem declarações de amor aqui no chat. Mamãe presente na live. Gente, então, assim, eu quero agradecer profundamente a presença de todos. Vamos tirar uma foto? Acho que seria bacana a gente fazer esse registro, né? Deixa eu só ver se está pronto aqui o pessoal para fazer a foto. Peraí. Erika, tu tem resposta aí se a gente pode tirar foto agora? Depende de mim, isso? Só dá uma comentadinha. Pode aumentar, pode. Podemos? Pode tirar então, 3 foto. segundinhos de sem a sorriso. máscara, Karina, sem a máscara, Karina. Sem a máscara, Karina. Sim, sem a máscara, bem rapidinho. Tá bom. Pronto. Pronto. Tá, pode botar a máscara agora. Certo. Nem respirou, né, Karina, por favor. Não, a menina está na porta do hospital, saindo do plantão, mas não poderia se presenciar, né, esse evento que está maravilhoso. Estou muito orgulhosa e o evento foi muito agregador. Também acho, estou muito feliz de ter participado com vocês aqui. Feliz de a gente acabar mais ou menos na hora, só 2 minutinhos de atraso. Por favor, sigam lá as informações da BEM, está no site, está no Facebook, a gente tem uma programação extensa até o final do mês, e contamos com a presença de todos vocês. Um grande abraço, parabéns a todos e até a próxima.